Hoje é dia de apresentar para vocês o AP Novos Ares. E antes de mais nada, quero começar a sempre contar nos vídeos o porquê da escolha dos nomes dos projetos, né? Esse projeto aqui nós fizemos para um casal que veio de outra cidade. Ele já havia morado em Jaraguá do Sul tempos atrás, ela nunca ainda. E aí a gente quis dar esse nome de AP Novos Ares por essa mudança de cidade tão significativa que foi na vida deles. Bom, nosso trabalho aqui foi para um apartamento de quase 128 metros quadrados, que nós temos 3 suítes, mas a gente usou essas suítes de uma maneira um pouco diferente, depois eu vou explicar para vocês. O interessante é a gente já conhecer um pouco dessa organização dessa área social. Só na área social nós temos 58 metros quadrados. E aí a gente organizou e fez um quebra-quebra aqui para que tudo ficasse ainda mais interessante. Então olha só, quero que você conheça o espaço como um todo. Aqui a gente organizou essa sala de estar, temos um sofá super confortável, cantinho com uma poltrona para leitura, que foi um desejo dos clientes, uma mesinha para um apoio aqui do lado do sofá e temos um conjunto de mesinhas diferentes lá do outro lado. E claro, o hall que vocês já viram ali na minha entrada, que eu já vou explicar detalhezinhos dele. Pra cá, né, eu acho muito legal isso porque a gente entra nesse AP, a gente conseguiu setorizar um hall, mas né, 2, 3 passos depois a gente já conhece todo o apartamento. Isso é muito legal, porém, a gente sempre tem que ter o cuidado de todos os materiais conversarem muito bem quando a gente tá no mesmo espaço, né, com tudo isso. Sala de jantar, buffet, espelho. Pra cá a gente setorizou a área da churrasqueira. E aqui a gente já tem a cozinha que a gente trabalhou com tons bem clarinhos. Mas vem cá que eu quero te mostrar na nossa planta baixa a diferença que deu a gente movimentar aqui, quebrar uma parede, fechar uma porta, como ajudou na organização desse apartamento. Aqui é a entrada principal do apartamento, porém nós tínhamos uma outra entrada aqui. Uma porta de uma entrada de serviço, mas isso aqui fazia a gente perder muita parede para que a gente pudesse usar para organizar a cozinha. Além do mais, nós tínhamos uma outra parede aqui que delimitava ainda mais o espaço dessa cozinha. Então o que a gente fez? Nós tiramos essa parede, nós fechamos essa porta, então nós liberamos toda essa área aqui para a cozinha. Nós também construímos mais um pedacinho de parede aqui para poder organizar melhor esse hall de entrada aqui. Agora vamos ver na vida real como é que ficou essa alteração. Olha só, a diferença que a gente tem nessa cozinha é o seguinte: nós tínhamos aqui uma parede que bloqueava então, né, essa visão ali, tiramos a parede. Essa parede aqui foi o que nós construímos nova e mais ou menos aqui atrás da nossa geladeira era onde tinha essa outra porta. Então imagina, nós ficaríamos com pouca parede para organizar essa cozinha. Então foi uma ideia muito legal a gente conseguir, né, juntar tudo isso. Mas sempre tem os poréns, né? Nós temos esse piso que o apartamento já foi entregue com ele e aí nós tivemos que repor um piso desse aqui no momento em que nós tiramos aquela parede. Mas ok, a gente deu jeito em tudo isso. Outro elemento interessante que a gente criou, para eu já explicar para vocês um pouquinho desse hall, é que nós queríamos deixar assim reservado o hall, porém não totalmente fechado visualmente. Então nós fizemos esses elementos aqui, ó, em marcenaria mesmo, com essa iluminação vindo de cima, que dá um efeito muito interessante ali no teto, olha só que legal. E assim a gente tem esse hall bem setorizado, porém, né, levemente escondidinho aqui para ficar um pouquinho mais charmoso ainda. Vamos conhecer então tudo que nós fizemos aqui nesse hall, para deixar essa entrada aqui bem charmosa. Bom, temos um espelho aqui num formato orgânico e ó, essa aqui é a minha visão quando eu chego no apartamento, né? Nós colocamos esse puff, ele é tão legal porque ele tem essa alcinha, então a ideia era que a gente conseguisse levar o puff tanto deixando ele aqui no hall, como, quero usar o puff lá na sala, também posso, tá? Então, achei bem prático esse design, com essa alcinha aqui, e aí a gente consegue carregar. Uma peça bem levinha, tá, gente?
bem legal, adorei. Aqui nós desenhamos um aparador aqui para que a cliente pudesse guardar o calçado que quer sair, que quer deixar quando veio da rua, então consegue deixar bem organizado. Era um pedido deles que ficasse fechadinho, ficasse organizado aqui. Pezinho em serralheria para ficar bem levinho, uma prateleirinha totalmente solta, ó, legal falar isso, prateleirinha solta das laterais, porque a gente quis criar essa moldura que vem em volta de todo esse porcelanato aqui, e aí a gente cria esse efeito de iluminação que tem tanto por baixo quanto nas laterais e no topo. Então a gente quis soltar esse móvel dessas laterais para permitir esse efeito de luz aparecer, emoldurando toda essa peça aqui da entrada. Vamos falar um pouquinho sobre essa sala de estar. Então assim, queríamos um sofá verde, tá? Adoramos quando o cliente aprovou, né? Pontinhos de cor, vocês sabem que a gente adora. Aqui também temos um tapete com desenho lindo, também é um tonzinho de verde com cinza. E usamos esse tom de verde bem acinzentado assim na parede. Então temos aqui o verde, temos ali também essa pintura e temos em todo o hall que eu já tinha mostrado para vocês, né? Continuamos com esse painel em porcelanato, o mesmo que tínhamos aqui, temos aqui. E aí fizemos esse desenho com MDF, detalhe de iluminação embaixo e em cima. E aqui do lado, ó, a gente quis, como, né, sabe, a gente tem um painel, teremos emendas, né? Então, nessa emenda a gente fez essa brincadeirinha de ter esses dentes aqui, esses negativos, e a gente fez um desenho bem aleatório, assim, pra gente criar esse cantinho aqui bem interessante. Então, né, organizando aqui o local da TV, e aqui a gente fez esse desenho diferenciado com alguns negativos no MDF. E aí, aqui embaixo a gente tem essa prancha aqui bem grande, tá? E claro, né, gente, uma peça desse tamanho também precisava ter uma emenda. Então a gente tem uma emenda acontecendo aqui, que já vem e alinha com o nicho que nós temos ali embaixo, para colocar os equipamentos da cliente que ela queria que deixasse aberto, para ter acesso fácil, né? Restante temos gavetões. E aí, para a gente ter um apoio para essa prateleira, a gente fez uma brincadeirinha. Então a gente pegou o desenho que nós criamos aqui, fizemos uma alusão a ele para criar essas ripinhas aqui. Então aqui a gente colocou nesse sentido e aqui a gente colocou nesse sentido as ripinhas para apoiar essa prateleira. Os marceneiros adoram essas soluções porque assim, né? Vamos combinar, é uma peça bem grande, né? Com o tempo, dependendo do peso que a cliente colocar aqui, pode arcar. Então, esses apoios, eles ajudam muito a peça a durar mais tempo, né? Certinha, vamos dizer assim. Vamos falar desse canto aqui bem charmoso que a gente criou? Olha que delícia para sentar ali e ler um livro, né? Num primeiro momento no projeto a gente tinha pensado numa arandela aqui, mas a cliente acabou indo na loja e encontrando essa peça, achou super bonita, e a gente acabou alterando a arandela para uma coluna. Então temos uma luzinha pontual aqui para esse momento de leitura, temos também uma luz que faz apoio a isso ali em cima. Esse quadro também a gente já definiu em projeto, os clientes adoraram, então veio para cá. E assim, uma coisa que é legal a gente fazer essa misturinha de acabamentos, tá? Eu acho que dá aquela sensação de que a casa foi sendo feita aos pouquinhos. Então nós temos aqui essa poltrona, que tem a estrutura dela toda numa madeira, um castanho bem escuro. Temos essa mesinha, que a gente tem esse, vamos chamar assim, ele é um cobre fosco aqui nesse pezinho. E aqui, ó, no tampo, a gente tem um mármore, que é muito similar ao porcelanato que a gente está usando aqui. Então já faz esse link. E aqui a gente tem então um amadeirado no tampo, temos o preto e temos um cinza, que conversa super bem com esse verde acinzentado que a gente tem ali no fundo. E aí olha só, a madeira que a gente usa aqui é muito similar com a madeira que a gente usa aqui, nessa outra mesinha que também eu acho um charme. Essa mesinha a gente fez
uma alteração até na peça original do fabricante, porque nós queríamos isso aqui, ó, que ela ficasse exatamente na altura da braça do sofá. Então é bem importante quando a gente vai fazer uma mesinha de apoio pro lado do sofá, cuidar com essa altura. Aqui, esse era o nosso desejo, que a peça ficasse alinhado com o sofá, então a gente foi atrás, né, dessa informação para ver como é que isso ia funcionar e funcionou. E aqui a gente tem de novo uma estrutura em serralheria preta com essa madeira que é muito similar com a madeira que nós temos lá. A gente quis fazer uma madeira que ficasse bem marcante, que são peças soltas, diferentes do que a gente está usando, por exemplo, ali, que é um painel amadeirado, né? Então, olha só, no contexto geral do ambiente, para cá a gente usou esse tom mais nude, mais bege e verde. Pra cá, virou, a gente já tá usando bastante amadeirado, tá? E aí, de novo, essa distinção entre uma peça pronta, né, com essa lâmina de madeira, que coisa mais linda, bem trabalhada nesse tampo. Adoro esse modelo de mesa, porque tem, ó, esse chanfro no tampo aqui, ó, que faz ele parecer bem fininho, e aí ele entra ali nessa base para fazer o apoio. E esse pé, ele na verdade é uma estrutura de ferro laminado com madeira. Então o que acontece? Ele pode ser bem fininho, parece madeira, mas na verdade ele é só revestido com a lâmina de madeira. Fica uma mesa assim, ó, bem slim. Ai, eu sou apaixonada por esse modelo. E aí, aqui temos essa palhinha aqui, que eu acho a coisa mais linda, né? A gente usa bastante nos nossos projetos. Então vamos lá, voltando. Temos aqui uma madeira que faz bastante distinção entre a lâmina aqui que a gente tem, entre o MDF que nós temos aqui amadeirado também, e aqui a gente faz essa misturinha de novo. Essa prateleira aqui a gente fez no porcelanato e reparem, não tem nenhum apoio ali por baixo, tá vendo? Ela foi totalmente estruturada pela parede. A gente tem um fornecedor, ó, top para fazer isso aqui. E aí a gente fez aqui um ripado, dessa vez um ripado, né, com o mesmo tamanho, não tem aquele desenho diferente que nós fizemos lá. Aqui a gente veio com algo, né, mais igualzinho em toda a extensão, então temos várias portas aqui. E aqui continuamos com a ideia de ter os espelhos nesse formato orgânico que nós já tínhamos lá no nosso hall. Então assim as informações vão se conectando, o ambiente vai ficando bem harmonioso. E assim, né, a gente sempre vai pensando aqui nos circuitos de iluminação, onde vai acender cada coisa para ficar bem confortável no dia a dia da cliente. Mas vamos voltar a falar aqui desse negativo que a gente tem aqui, ó, nesse cantinho. É a mesma organização que nós temos lá do lado da TV. Então é muito legal como a gente consegue ir conectando essas informações. Aqui embaixo, ó, a gente está escondendo um quadro de disjuntores que tem aqui atrás. E aí o que a gente fez? Posicionou esses vasos aqui com essas plantinhas. E aí, né, para deixar livre esse cantinho, a gente sabia que nós queríamos parar esse móvel aqui, então a gente criou esse alinhamento e a partir dele começamos de novo esse negativo no amadeirado, como nós fizemos lá no tom, né, mais bege que eu falei para vocês. Então, né, ficou super interessante essa organização e a gente conseguiu deixar super escondidinho ali, ó, o recorte para essa portinha para acessarmos ali o quadro de disjuntores. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês de outro ângulo esse pendente aqui, eu acho muito lindo esse movimento dele e é legal porque são peças de tamanhos diferentes, então dependendo de onde tu olha, sabe, tu tem um novo desenho da peça e olha como conversa super bem isso aqui com o desenho dos espelhos, né? Olha que linda a peça refletida lá, muito legal o efeito desse pendente aqui sobre a mesa. A gente queria algo, sabe, bem levinho, não uma peça grande, pesada, para não bloquear o visual que a gente tem aqui, né? Não bloquear o visual que eu tenho para lá e não bloquear o visual que eu tenho para cá.
Bom, para explicar para vocês um pouco da churrasqueira, eu já tenho que falar um pouquinho da cozinha também. Nós tínhamos esse volume da churrasqueira acontecendo lá naquele canto, mas eu queria conseguir setorizar bem essa coisa assim, aqui é a churrasqueira, aqui é a cozinha. Apesar de estar tudo integrado e de eu gostar muito disso, eu acho interessante a gente conseguir criar esses volumes para ficar bem distintas as informações do ambiente que a gente tem. Então, vocês estão vendo que tem um puxadorzinho ali, ó. Aqui a gente entra para a área de serviço da cliente. Então, o que que a gente fez? Colocamos painel em toda essa parede, já criamos a porta para acessar essa área de serviço e continuamos com esse painel aqui, porque aqui, gente, ó, eu não tenho uma parede. É simplesmente um painel de MDF que eu criei para deixar bem setorizada essa área da churrasqueira. Assim eu crio uma grande caixa para encaixar isso aqui tudo dentro, entendeu? E aí fica essa informação de que esse grande bloco é a minha churrasqueira, virei para cá, esse grande bloco é a minha cozinha. E aí para fazer uma leve conexão entre um e outro, nós usamos esse fundo aqui do nicho com a mesma madeira que nós temos aqui, tá? Tem uma ideia bem interessante que a gente usou aqui também, eu vou explicar para vocês, vamos lá. Nós queríamos que essa bancada ficasse totalmente possível de ser usada inteira, né? Uma peça única. Então aqui nós fizemos uma bancada toda em porcelanato. Adoro fazer esse degrauzinho aqui atrás, ó, porque aí a gente consegue, sabe, apoiar alguns itens ali atrás sem incomodar no uso da bancada. Por exemplo, ó, aqui o nosso cliente já colocou a Alexa, já foi previsto uma tomadinha ali para isso, mas a gente também sabia que o cliente queria deixar aqui um cantinho para o café. Então temos aqui organizado, aqui a adega dele, portinhas, né, básicas aqui embaixo. E o detalhe legal é aqui, ó, a gente fez esse tampo em porcelanato e abrindo nós temos a nossa cuba. E aí a gente fez um outro detalhe também pensadinho para isso aqui, deixa eu te mostrar. Aqui a gente especificou então, temos esse porta-detergente que a gente consegue facilmente virar aqui para o lado. Temos essa torneira que a gente também especificou um modelo que nós pudéssemos fazer isso aqui para então poder retirar esse tampo de porcelanato que nós criamos. E aí assim eu tenho acesso totalmente à cuba, mas a pergunta do cliente foi, né, tá, e agora, né, a gente tirou esse tampo, vai deixar onde? Então aqui embaixo, ó, na marcenaria, nós fizemos a previsão de um cantinho para que nós pudéssemos colocar essa peça e deixar organizado quando quisesse usar essa bancada, né, com a cuba. E aí, quando eu quero deixar ela inteira, eu tenho essa opção. Quando eu quero usar essa baita cuba, eu também tenho essa opção. E ficar tudo organizado. Pronto, todo mundo já entendeu então como funciona essa nossa bancada que se transforma em uma bancada com ou sem cuba, né? Super prática. Aqui pra cima a gente já organizou uma cristaleira pequenininha aqui para eles deixarem à mão as taças que eles querem para o vinho, né? Então temos 3 prateleirinhas aqui, diferentes alturas. E aqui 2 prateleiras para decoração, né, um livro, algo assim que tenha a ver, né, com esse momento, com esse tema aqui. Aqui do lado então temos o volume da churrasqueira. Criamos aqui um tampo também com o mesmo MDF. É um cliente que nos falou que não usaria muito isso aqui, então a gente achou mais interessante deixar esse volume bem fechadinho, bem discreto. Aqui embaixo nós fizemos um gavetão, que é o que a gente acaba quase sempre usando como solução, tá? Aqui nós temos o seguinte, a gente acaba organizando como se fosse um carrinho, tá? Então o cliente consegue tirar toda essa peça para fora ou colocar totalmente ali para dentro. E a gente sempre especifica com essa parte interna de MDF preto, porque normalmente é onde o cliente vai guardar o carvão, né? Então não se sujar, não aparece tanto. Ó, o rodízio aqui embaixo, né? A rodinha, que aí eu consigo tirar totalmente esse carrinho para fora ou encaixar ele totalmente ali na marcenaria. E fica bem alinhadinho, só vejo esse perfil, esse puxador aqui, que vem no próprio perfil, que é bem, tem os cantinhos bem arredondadinhos assim, então mesmo se você encostar aqui, ninguém se machuca. E essa tampa para fechar a boca da churrasqueira, mesma coisa, a gente usa nas 2 laterais esse puxadorzinho
e aí funciona super bem pra gente camuflar bem a churrasqueira quando a gente precisa. Ainda nessa área da churrasqueira, nós criamos essa bancada aqui, totalmente solta, né? E toda feita em porcelanato, então o mesmo porcelanato que temos aqui, temos lá no fundo da cozinha, temos na bancada da cozinha, na bancada do lado da churrasqueira, atrás da nossa televisão e nesse pranchão aqui também na área do buffet, então, e no hall, né, gente, também. Então a gente fez essa, né, unificação dos materiais nesse ambiente. 2 banquetas aqui e 2 banquetas lá. Essa é a organização que fica no dia a dia, né? Mas, eu quero trazer mais uma banqueta para cá, temos espaço. Quero 2 banquetas do lado de lá, também conseguimos. Ou então posso movimentar essas banquetas para lá. Conseguimos organizar de diversas maneiras esse espaço aqui. Sobre a iluminação desse lado, né? A gente está sempre usando essas peças mais fininhas, mais discretas. Então aqui esses tubinhos pretos marcam a iluminação em cima dessa bancada. Temos alguns spots aqui para fazer uma iluminação nessa minha circulação. E aqui dentro desse volume, fita de LED para iluminar essa minha área de trabalho ali. Vamos falar um pouquinho da cozinha? Mas antes de entrar na cozinha, já vamos falar desse detalhe aqui, ó. Isso aqui, os clientes adoram vinho, então eles mesmo quem fizeram esse quadro. Ele é todo com vários rótulos de vários vinhos que eles já tomaram. E ali, né, continuam contando essa história com essa peça cheia de rolhas. Aqui, pra gente entrar na cozinha, a gente também tem que mostrar esse detalhe do ripado aqui embaixo dessa bancada. Espera aí, tem uma iluminação aqui que eu não tinha acendido ainda, mas olha que lindo que fica esse efeito. E pode perceber, ó, tenho 2 banquetas aqui, mas tenho espaço ainda se eu quiser colocar uma terceira. Um detalhe que a gente já pensou. Todo mundo hoje quer o robozinho da limpeza, né, gente? Então aqui já tem uma tomadinha para que ele tenha o seu lugar, né, bem prático para ser usado. Vamos entrar na cozinha então? Ó, olha o tamanho dessa bancada, que delícia, né? E aqui, ó, fogão de indução. É tão legal porque daí a gente não tem nenhum volume aqui, então quando não está sendo usado fica, né, não fica aquela... Enfim, eu acho que é menos informação nessa área, gosto bastante desse efeito. Temos a coifa posicionada aqui em cima. Na iluminação da cozinha, 2 perfis de LED, fizemos de sobrepor, porque nós já tínhamos esse gesso pronto, então não conseguimos fazer esse recorte no gesso, sem termos problema de talvez o gesso ceder e tal. Então a gente coloca ele de sobrepor, então é uma peça que vem depois sem grandes aberturas, a gente só faz o frinho para pegar a nossa fiação, já consegue fazer essa instalação. Do lado de cá a gente setorizou toda a área alta aqui, então temos a torre dos fornos, temos aqui geladeira e aqui toda a parte de bancada que nós queríamos. Um detalhezinho também diferente. Aqui nós usamos toda essa informação do nosso porcelanato, né, com esse efeito marmorizado. E nós também trouxemos esse efeito para o fundo aqui da nossa cozinha. Porém, a nossa bancada aqui da pia a gente acabou usando em quartzo para dar mais uma leveza por aqui, para a gente não ter tanta informação de material, então a gente achou mais interessante. Aqui então fica uma bancada lisinha, sem tanta informação do material. Aqui organizamos portas, aqui organizamos gavetas, porta para conseguir acessar aquele canto. Aqui em cima totalmente portas basculantes. Iluminação, temos uma fita de LED em toda essa extensão aqui para chamar atenção para esse nicho. E aqui embaixo temos mais uma iluminação para a gente focar na nossa área de trabalho.
O bom da gente ter esse cantinho ali, ó, é que fica escondidinho, sabe? Atrás da geladeira, assim. A gente tem um bom espaço para eles guardarem, né? Algum eletro e tal, que eles querem usar mais vezes. Mas fica, né, super organizado, não fica tudo aparecendo aqui na bancada. Algo também que eu queria chamar a atenção de vocês é o desenho desse amadeirado aqui, tá? Normalmente, quando a peça é mais comprida, quando a peça é maior nesse sentido, nós usaríamos o veio da madeira assim. Porém, aqui nós temos esse painel de onde nasce, né, vamos dizer, esse amadeirado para cá. Então a gente achou que seria mais conveniente nesse caso específico, nós termos os veios da madeira também nesse sentido. Então assim, vocês vão percebendo aos poucos que, né, nada em vão, tudo a gente vai pensando e entendendo qual é a melhor maneira de fazer acontecer para que a gente tenha um ambiente, né, harmonioso no desenho e que seja prático e que fique, né, belo assim, como vocês estão enxergando aqui. Vamos falar um pouquinho sobre algumas medidas interessantes que a gente tem nessa cozinha? Olha só, essa bancada aqui da pia, nós usamos uma profundidade de 60 centímetros, que é, vamos dizer assim, o mais padrão, que as pessoas mais costumam usar. Mas algo interessante pra gente falar é sobre o rebaixo em volta dessa pia, pra gente ter essa área úmida, né? Aqui, ó, nós acabamos usando toda essa área que nós tínhamos pro lado de cá, porque ó, a gente tem um espaço de 67 centímetros aqui. Eu sempre gosto de fazer um mínimo de uns 50 centímetros. Então assim, não valeria a pena eu deixar só um pedacinho de nada sobrando aqui, então a gente acabou ampliando um pouquinho mais essa área úmida do lado de cá. Então nós temos uma bancada de 60 centímetros, tamanho mais padrão que a gente já está mais acostumado a usar. Agora eu queria te mostrar um pouquinho sobre essa península aqui, a medida que a gente tem perto do nosso cooktop de indução. Bom, nesse apartamento a gente não tinha problema de medidas, a gente conseguia fazer tudo de forma bem confortável, não era nada apertadinho, nada no mínimo, né? Então aqui, olha só, nós temos 1,20 m de bancada. E o que é mais interessante a gente avaliar aqui é a distância que nós temos dessa parte da bancada até o nosso cooktop. Nós temos quase 60 centímetros, 59. Eu acho bem confortável dessa forma, porque alguém pode ficar sentado nessa banqueta, eu consigo servir alguma coisa aqui na frente e a pessoa não tem aquela sensação de que está super perto daquela panela quente, sabe? Então eu indico, quando a gente tiver espaço, pelo menos uns 50 centímetros aqui pra gente não ter aquela sensação de que tá em cima do fogão, sabe? E outra coisa importante, né? Aqui nós usamos a altura de bancada normal de trabalho. Aqui nós temos uma bancada com altura de 98 centímetros. Então, na hora que a gente vai comprar essa banqueta que a gente está usando aqui, nós precisamos pedir uma banqueta média. Ela é uma altura que vai ficar no meio termo entre uma cadeira e uma banqueta para aquelas mesinhas de bistrô, sabe? A mesinha de bistrô ela vai girar em 1,10, 1,20 de altura. Então essa banqueta, a hora que a gente for numa loja, eu tô contando isso pra vocês porque já passamos perrengue em obra de a banqueta vir com a altura errada. Então aqui, né, a gente teve esse cuidado para a banqueta servir exatamente nessa bancada, que é numa altura de bancada de trabalho mesmo. A altura de mesa vai girar em torno de 75, 78 centímetros. Essas bancadas de trabalho vão girar em torno de, depende da altura do usuário, 90, 95, 98 centímetros. Essa aqui a gente até fez um pouquinho mais alto do que a gente está habituado. A gente chega geralmente até uns 95, aqui temos 98. E as mesinhas bistrô vão ser algo em torno de 1,10 a 1,20. Então a gente tem essas diferentes alturas e quando a gente vai comprar a cadeira ou a banqueta, a gente tem que se atentar a essas medidas para não comprar a altura errada. Agora, né, já conhecemos essa bancada. Essa aqui a gente trabalhou com a mesma altura, os mesmos 98 centímetros. E quanto essa largura dela aqui, ó, nós temos 50 centímetros. Também, lembra que eu falei pra vocês que na frente do cooktop ali deixar pelo menos uns 50? Acho que é uma medida bem legal pra gente colocar um prato, copo e, né, ter um espaço assim bastante confortável, não ter aquela sensação de que, ai meu Deus, meu copo vai cair ali do outro lado, né? Então a gente consegue servir alguém aqui de forma bem confortável. Essa bancada aqui a gente tá de novo com a mesma altura de 98 centímetros, até porque a gente precisava encaixar aqui por baixo essa adega, certo? E quanto à profundidade dessa bancada aqui, olha só, nós temos 61 centímetros nessa área da cuba, e aí
nós temos aqui no fundinho esse degrau. Lembra que eu falei pra vocês que eu acho bom pra gente organizar algumas coisas? Aqui a gente tá trabalhando com 12 centímetros de profundidade. E aqui nós temos, vamos lá, 9 centímetros de altura. Então eu acho que é bem legal pra gente conseguir setorizar um cantinho ali pra organizar alguns itens. Vamos conhecer agora essa lavanderia, então, a área de serviço que eu falei para vocês que estava camuflada atrás dessa porta. Ó, a gente tem uma área de serviço de um tamanho bem bacana aqui nesse apartamento, tá? Deixa eu mostrar para vocês como que a gente setorizou todas as organizações aqui dentro. Aí, vamos lá. Fizemos aqui um armário alto, né? Até o teto, ventilado. Por que que a gente fez esse armário assim ventilado? Porque aqui, ó, nós temos o aquecedor a gás e vocês sabem que ele precisa respirar, né? Então a gente deixou essas portinhas vazadas e aqui para baixo temos prateleiras para a cliente fazer a organização dela da área de serviço. Do lado de cá, essa outra porta, a cliente já usa para colocar os itens mais altos que ela tem. Lá em cima continuamos com prateleiras. Aqui temos uma área para lava e seca da cliente. Aqui a gente usou o granito branco siena, que tem um preço bem ok, gosto muito de usar para as lavanderias. Tanque, torneirinha básica, vários pontinhos de tomada, gente, o que não faltava nesse apartamento era tomada, tá? Isso aqui já tinha tudo da construtora, nós nem fizemos novas tomadas aqui. Do lado um penduradorzinho, sempre bom, né, para aquele paninho que fica à mão. Aqui do lado também temos portinhas. Aqui em cima, para dar um charminho, deixamos uma prateleirinha, porque aqui, ó, é um lugar que a cliente consegue pegar bastante luz. Então é onde ela consegue deixar as plantinhas dela também. Às vezes ela quer deixar, deixa aqui pegando luz, molhei, deixa aqui, depois eu vou levar para outro lugar no apartamento. E aí temos essa iluminaçãozinha. Eu falo tudo no diminutivo, né, gente? É um hábito, acho que carinhoso meu. Mas aqui embaixo temos essa iluminação, que daí ajuda aqui no trabalho que a gente, né, tem que fazer de noite, uma luz mais pontual aqui temos. E temos esse perfil de LED basiquinho aqui em cima. Temos mais um armário aqui também, várias prateleiras. Tudo no MDF branco, né? Pra gente ter aqui um ambiente com um orçamento mais interessante, né? Já que é só uma área de serviço. E aqui a gente ainda conseguiu posicionar no teto um varal, né? Pra cliente poder deixar. Eu acho bem legal esse varal porque a gente consegue baixar, né? Cada uma das aletas aqui, ó, pra pendura a roupa aqui embaixo e depois sobe. Então é bem prático, gosto muito de usar esse varal aqui nos projetos. Então assim, super bem aproveitado todos os cantinhos. Esse armário tem uma profundidade menor, porque a gente tem aqui a abertura da porta, né, que eu já tinha mostrado pra vocês que eu venho lá da cozinha. Então aqui usei uma profundidade um pouquinho menor. Aqui, como eu já livrei da porta, então tem uma profundidade maior para fazer caber o tanque, para fazer caber a lava e seca aqui embaixo. Deixa tudo bem organizado, cada coisa no seu lugar. Bom, vocês já conheceram toda a área social. Vamos começar a entender um pouquinho como funciona essa área íntima desse apartamento? Aqui nós temos o lavabo. Coisa mais linda ficou esse lavabo, quer ver? A gente fez um detalhe de serralheria aqui muito legal que eu quero mostrar pra vocês, assim, na minúcia, tá? É um lavabo bem pequenininho, na verdade ele era bem grande, tá, gente? Porque nós fechamos aqui, ó, com esse ripado, que uma das ripinhas é um puxadorzinho, e aqui dentro, ó, eles têm um baita depósito, tá? Então era um lavabo enorme, mas assim, a gente não precisava de todo esse espaço pro lavabo. Então fechamos uma parte dele e criamos esse ripado. Então parece que a gente tem um painel ripado, que entra aqui nem imagina que tem esse acesso, tá? Mas aqui, a gente fez um detalhe bem legal. Temos esse espelho com esse formato super interessante, com luz por trás dele, parede pintada com o mesmo verde que a gente está usando por todo o AP. Aqui fizemos uma cuba esculpida com porcelanato que a gente já vem usando lá na área social.
Deixamos sempre, ó, aparente para a saída da água bem tranquilo, não ter aquela tampinha que é fácil de quebrar. Temos aqui a torneirinha tube que a gente adora sempre usar nos projetos. Duas portas aqui embaixo, né, algo bem simplificado, no MDF amadeirado que a gente já vem usando. E aqui do lado, ó, que a gente trouxe esse detalhe interessante aqui com serralheria. Como a gente fez uma bancada pequenininha aqui, a gente quis fazer essa brincadeira de ter uma subidinha para apoiar aqui, né, sabonete, um vasinho, deixar um arranjinho fofo ali para receber bem o convidado, né? E do lado de cá, a gente já aproveita e com essa mesma estrutura, que ela vem apoiando por aqui, ó. Então ela apoia no chão e apoia aqui no móvel. E aqui a gente tem então o toalheiro. Então uma peça multifuncional, né? Ali a gente acabou usando uma papeleira pronta mesmo, normal, mas daí também é pretinha, então já dá esse match aqui, né? Então a gente usou tudo no preto, né? Aqui é um espelho com couro, aí a luz tá aqui, ó, um espelho com couro, com uma costurinha também, que dá um detalhe legal, né? Então temos o couro no preto, temos a serralheria, aqui torneira, né? Esse acabamento também no preto, e aí o amadeirado. Então são as cores, né? Os elementos que a gente já vinha usando por todo o apartamento. Mas assim, é algo bem simples, mas ficou uma gracinha, né? Porque a gente tem um formato diferente do espelho, tem esse cuidado, né, de ter desenhado essa peça. Então são esses detalhezinhos que nos alegram nos projetos. Bom, continuando nesse corredor, a primeira suíte desse AP que eu quero mostrar para vocês é essa aqui. Bom, lembra que eu falei pra vocês lá no início do vídeo que eu ia explicar, né, como que eram essas três suítes, que elas foram usadas de maneira um pouco diferente nesse apartamento? Então, assim, nós temos aqui uma situação de vida, por isso que eu sempre falo que a gente tem que fazer um briefing, entender quem é o cliente e tudo mais para entender a necessidade. Nós temos um casal onde os dois fazem home office e os dois estão sempre em muitas reuniões online, muitas chamadas que acabava que se eles estivessem no mesmo ambiente, esse falatório todo atrapalharia o trabalho de um ou de outro. Então aqui nós organizamos e fizemos a cara de cada um deles, dois home offices. Então esse aqui é o home office do marido, tá? Do Rodrigo. E vou explicar para vocês um pouquinho como que acontece todo esse espaço, mas primeiro, um pensamento que os clientes tiveram foi o seguinte: eles não precisariam que todos esses ambientes continuassem tendo banheiro e tal, porque todos eles são suítes, né? Mas eles já pensaram lá no momento da venda do imóvel, né? Vamos manter as três suítes originais da construtora para que no futuro, quando for vender, né, quem quiser usar isso aqui como quarto, consegue. Tanto que quando a gente foi fazer o projeto, a gente também teve a preocupação de manter mais ou menos as tomadas e tudo mais, pensando que se talvez isso aqui um dia virar um quarto, a gente tem uma organização que pode se manter. Tanto na localização do armário, que a gente tem uma parede toda de armário aqui, quanto na posição do banheiro, né? Então, ó, a gente entrou no quarto, aqui a gente já tem a porta do banheiro, e aí a gente foi organizando o layout que eu vou explicar para vocês agora. Vamos conhecer então o banheiro desse primeiro home office aqui. Os clientes queriam manter o banheiro, como eu falei para vocês, mas eles não imaginavam que iriam usar tudo isso. Então a gente fez um desenho aqui, que nós repetimos inclusive para o outro banheiro, exatamente a mesma coisa, só sempre tendo esse detalhezinho interessante que nós criamos dos puxadores, que vai caminhando por todo o apartamento, na área íntima de todo esse apartamento. Então, aqui um detalhe interessante que eu queria contar para vocês. Nesses ambientes assim que a gente tem a porta muito próximo do armário, a gente sempre acaba fazendo aqui, ó, um cantinho fixo, tá? Se vocês forem reparar, a cuba está totalmente no centro desta pedra, desta bancada aqui. Porém, nós tivemos que fazer aqui embaixo uma distância, um tamanho diferente nessa porta e nessa porta. Sabe por quê? Olha só. Quando a gente olha esse móvel como um todo, o que eu enxergo, né? O que puxa mais o meu olho? É justamente esse puxador redondo preto que nós fizemos, que nós queríamos, obviamente, que ficasse exatamente no centro dessa cuba. Então, nós fizemos uma diferença entre o tamanho dessa porta
e dessa aqui, para que nós tivéssemos isso aqui totalmente centralizado e centralizado também, né, com esse espelho, com o ripadinho que a gente criou atrás dele, né? Todos esses detalhezinhos que a gente vai pensando para a coisa toda fazer sentido. Aqui do lado nós criamos essas pecinhas em serralheria, então essa aqui já se transforma no nosso toalheiro, que fica bem pertinho da nossa cuba, e aqui em cima essa mesma estruturinha de serralheria faz uma prateleira para a gente colocar alguma decoração. Eles já receberam um apartamento com revestimento dentro do box, porém aqui do lado nós não tínhamos nenhum revestimento, então sugerimos fazer essa pintura no mesmo verde que temos por todo o apartamento. Então vamos entender um pouquinho o layout desse ambiente. Fizemos aqui a área de trabalho do nosso cliente, gavetinhas de apoio, aqui algumas prateleirinhas para ele deixar alguma decoração, alguma coisinha afetuosa aqui por perto, e olha lá, paredão de espelho para gente ter um ambiente, né, ainda mais amplo. E já que tá refletindo lá no espelho essa coisa linda que ficou esse tapete, já quero te contar que foi desenho do escritório, esse tapete aqui, olha que legal. A gente trabalhou vários tons de cinza e fizemos assim um desenho bem orgânico para ele. Aqui a gente também tem um sofá que vira uma cama, ai adoro, né? Então aqui a gente tem um quarto que pode ser de visitas e que também é o home office do nosso cliente. Para dar um charme, né, temos aqui uma parede pintada nessa meia altura, 2 quadrinhos. Esse verde é o mesmo que tinha lá na sala, lembram? Então a gente manteve uma cor e foi trazendo ela para os ambientes. E é legal porque esse quadro ele tem justamente essa misturinha. Nós temos tons de cinza, bege e nós temos um tom esverdeado aqui, ó, que conversa super bem com essa pintura. Então, né, mantivemos o cinza aqui no nosso sofá-cama, armário com portas de correr, 3 portas aqui de espelho. E ó, sempre tem um detalhezinho que a gente, né, vocês sabem que a gente gosta dos detalhezinhos, né? Nós fizemos esse painel um pouquinho mais alto aqui do que a mesa, pra gente organizar as tomadas, interruptores ali atrás. E aí nós fizemos, então, esse detalhezinho do arredondado aqui, terminando no painel aqui no espelho, na porta do armário. E esse mesmo arredondado que a gente fez lá, fizemos aqui nessa mesa também. E esse pezinho aqui da mesa, que também tem um ângulo ali para dar, né, um charme nesse cantinho do lado de lá. Se apoia simplesmente na parede e aqui embaixo nós temos esse gaveteiro com esses puxadores, que foi o escritório que desenhou esses círculozinhos bem fofinhos, e aí a gente foi fazendo essa junção dos desenhos para criar esses círculos, mas, né, aqui já são 2 puxadores e lá só um meio círculo na parte de baixo. Aqui usamos também serralheria para ajudar a apoiar essas prateleiras que nós temos aqui. E aqui uma persiana, já que ele, né, escolheu nas opções de layout trabalhar em frente à janela, a gente tem uma persiana que, né, pode deixar entrar um pouquinho de luz, como pode fechar totalmente aqui também a iluminação desse ambiente. Quero te mostrar então o home office número 2 desse apartamento. Vem comigo! Nesse ambiente, os clientes também tiveram aquela preocupação de pensar no layout para que um dia, numa possível venda desse imóvel, esse quarto possa ser facilmente adaptado para, né, para funcionar como quarto realmente, não como home office, como a gente planejou aqui para esses clientes especificamente. Então nós fizemos vários estudos para entender qual seria o melhor local para a gente colocar a mesa de trabalho, porque a ideia é que um dia essa mesa possa sair e possa entrar uma cama. Então a gente já planejou um armário nessa parede aqui, para que esse armário possa se manter, pensando que nessa parede a gente consegue posicionar uma cama com bastante facilidade. Então o layout foi pensado para ser multifunção. Trocou isso aqui, facilmente coloca uma cama e a coisa vai funcionar aqui dentro também. Mas deixa eu te explicar em detalhes quais foram as decisões de projeto para esse home office. Esse aqui então é o home office da Daiane. E nós colocamos como prioridade aqui desenhar um tapete para ela, porque a gente desenhou um tapete para o Rodrigo, a Daiane não poderia ficar sem, né? Então aqui a gente teve o adicional de mais uma cor. Nós temos o verde, temos o cinza e aqui a gente adicionou esse tom de terracota
pra, né, trazer essa coisa feminina aqui, que a Daiane gosta muito desse tom, então a gente fez essa brincadeira aqui de ter só o verde e o cinza no masculino e ter o terracota aqui no ambiente feminino. Fizemos esse detalhe de pintura que não vai até o teto, ele vem nessa linha aqui da nossa janela, e aí ele para receber aqui um pedacinho do quadro dentro dele, um pedacinho do quadro para fora dele, tá? A Daiane tinha essa necessidade de ter uma mesa bastante espaçosa, assim como o Rodrigo também, porque ela trabalha com 2, às vezes até 3 telas, então a gente precisava de uma mesa bem espaçosa para ela poder trabalhar. E nós nos preocupamos com o fundo desse home office, porque como ela faz bastante reuniões online, então ela precisava ter um fundo interessante. Então por isso que a gente posicionou esse quadro ali. Aqui nós usamos esse pendente que traz uma luz bem gostosa para trabalhar aqui, né? Uma luz mais branquinha assim mesmo, com essa ideia de foco, né? De atenção. Então, em alguns casos, a luz mais branquinha é sim interessante, tá? Então, para essa função aqui, principalmente. A mesa da Daiane aqui no home office dela é muito similar à mesa que a gente desenhou para lá, pro home office do Rodrigo. Então, nós temos também esse cantinho arredondado e esse pé que a gente fez um movimento aqui para ficar mais interessante. Nós trouxemos para cá também o puxador que a gente desenhou para os outros ambientes, então ele vai, né, caminhando por vários espaços aqui na área íntima. E aqui, ó, como ela tem essa janela de canto, onde tem, né, um visual, já vou abrir essa janela para mostrar para vocês. Nós quisemos criar nesse cantinho uma poltrona giratória com uma mesinha de apoio para algum momento de relaxamento que ela tivesse aqui entre um trabalho e outro. Um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês no formato desse tapete é que, né, ele tem um formato todo orgânico aqui por fora, mas reparem que nós fizemos, ó, um recorte para ele encaixar nessa parte de marcenaria que nós temos aqui por baixo da mesa da Daiane, tá? Então isso aqui foi tudo pensado para ser exatamente do formato que nós precisávamos, né? Então aqui organizamos toda essa área de trabalho, esse cantinho ali de relaxamento com a vista que eu já mostrei para vocês. E aqui então a gente tem um armário, portas de correr, com uma profundidade aqui para pendurar itens, tá? Uma profundidade bem boa. E ali a gente acabou trazendo um painel para facilitar, que a gente modificou o ponto desse ar-condicionado, e aí a gente acabou fechando essa parede aqui com um painel também. Deixa eu mostrar para vocês aqui o banheiro que nós temos, que atende esse home office. Como eu já tinha explicado para vocês lá no primeiro banheiro, aqui ó, nós temos exatamente o mesmo design, tá vendo? Exatamente mesmo, a gente realmente fez assim um espelhamento, a gente chama de mirror no AutoCAD, o programa que a gente usa, né? Então a gente espelhou esse móvel e trouxe para cá o mesmo formato, porque como eu falei para vocês, eles queriam algo prático, né? Pensando um dia em vender esse móvel. Então temos aqui um móvelzinho lindo, funcional, como os clientes desejavam. E o último ambiente que eu quero que vocês conheçam é a suíte do casal. Vamos lá? Bom, aqui nesse ambiente a gente teve o cuidado de fazer algum desenho que se comunicasse com o que nós fizemos lá na área social, em termos de materiais também. A gente está trabalhando com as mesmas cores, os mesmos padrões, e a gente tem alguns pontos interessantes de design autoral que eu quero mostrar todos os detalhes para vocês. Aqui nós trabalhamos com amadeirado, trouxemos o cinza e temos bastante textura no tapete e queríamos um ponto de cor nesse quarto que definimos em projeto, que seria a roupa de cama. E como essa cliente aqui é maravilhosa, ela não sossegou até achar a roupa de cama no verde que a gente tinha colocado no projeto. Aí vamos lá, então vamos falar um pouquinho dos detalhes, tá? Aqui nós temos uma cama tamanho queen
E nós desenhamos essa mesa de cabeceira que tá uma fofura, com esses pezinhos aqui de serralheria. A gente fez os pezinhos na serralheria redondinha aqui, ó, né, um tubinho. E aqui temos então, que eu já tinha contado para vocês lá no outro ambiente, sobre esse puxador arredondado aqui que nós criamos. Então olha que gracinha que fica, né, essas gavetas aqui com esse puxador. Ai, gente, eu adorei esse detalhe. Daí é legal porque nós temos o redondinho aqui, nós temos o redondinho aqui da nossa arandela. E aí, um dia numa feira eu encontrei esses quadros. Nós tínhamos colocado inicialmente outros quadros aqui no projeto. E o único detalhe que o cliente não tinha aprovado de primeira aqui nesse espaço eram os quadros. Aí um dia eu tava na Bimad e eu vi essas peças aqui, é simplesmente um papel aqui dobrado. E aí a gente tem esse desenho que, né, eu subentendo que é um círculo preto, que eu dobrei ali, uma parte dele não apareceu. E olha que interessante, porque conversa super bem, né, com esse detalhezinho que a gente criou aqui do puxador. Então achei o quadro perfeito para esse espaço. Um detalhe que eu quero mostrar para vocês que a gente criou, que trouxe lá da área social, foi o seguinte: nós temos aqui esse painel amadeirado e nós trouxemos esse mesmo detalhe do friso aqui, ó, essa mesma distância entre os frisos que nós criamos lá no painel do living, lá da sala de TV, né? Então, mesmo desenho aqui, mesmo desenho do lado de lá, centralizamos a TV, mas não fizemos esse painel na parede toda, porque a gente já aproveitou para criar aqui do ladinho um ponto de iluminação. Então nós temos uma fita de LED aqui, aquela luzinha gostosinha para hora que você quer relaxar, ver um pouquinho de TV. E aqui também, sobre a cabeceira, aqui em cima da cabeceira, temos mais um efeito de luz. Temos então essas arandelas, elas são bem legais, porque a gente consegue, ó, bascular, né, fazer esse movimento para ambos os lados. Então, eu consigo para cá, ó, eu giro a peça, né, consigo ter vários ângulos aqui para essa iluminação. Aqui a gente deixou para o nosso detalhezinho de decoração para as nossas fotos. E aí, outro detalhe, gente, essa cama, a gente tem um serralheiro bem parceiro e ele executou essa cama pra gente em serralheria. Eu quero te mostrar o detalhe desse pé aqui, ó, que ele vem, uma peça única aqui nesse canto, faz uma curvatura e desce. Gente, sério, isso aqui ficou tão bem executado e é, né, um grau de dificuldade tão grande produzir uma peça dessa. E olha aqui, ó, o detalhezinho da curva, ó. Nesse ângulo dá pra ver super bem. Nossa, ficou muito lindo. E aí depois a gente levou pro estofador e ele fez esse detalhe aqui, né, gostosinho, macio, pra ficar também em volta da cama. E aí a gente tem uma peça, né, uma cama exclusiva aqui feita para os nossos clientes. A gente fica tão feliz de poder proporcionar esses detalhes aqui para os nossos clientes. Do lado de cá, nós temos uma mesa de cabeceira que é o mesmo desenho que nós temos lá, porém com um tamanho diferente. Já vou falar para vocês das medidas aqui, tá, gente? De novo, essa peça, né, nós usamos as mesmas peças, a mesma peça dos dois lados. E assim, são tantos detalhes charmosos nesse projeto, aqui nesse ambiente, que eu não sei nem dizer o que eu gosto mais, né? Porque assim, a gente teve o cuidado de desenhar a cama, teve o cuidado de um desenho especial na nossa mesa de cabeceira. Tem essa cabeceira em gomos que eu acho assim super coringa, funciona muito bem, adoro. E aí a gente sempre tem o cuidado, né, de instalar essa peça no meio do gomo, de instalar a tomadinha no meio do gomo, né? E aí, para ter esse ponto focal aqui na cama, essas duas obras de arte aqui que são, né, muito, muito bonitas e que casaram super bem com o nosso projeto. Do lado de cá, para dar uma aquecida, já que aqui a gente tem bastante cinza, para cá a gente tem a madeira que traz esse aconchego, né, que só ela consegue para o ambiente. Vamos falar um pouquinho sobre as medidas. Então, logo quando a gente desenvolveu o layout para esse quarto, a gente já identificou que nós tínhamos essa largura aqui do quarto bastante, assim, era um pouco pequena para o que a gente queria fazer, né? Então, o que acontece? Quando tem algo que a gente acha assim que não está dentro do padrão que a gente gostaria, a gente sempre gosta de informar o cliente já logo no início. Olha só, vamos reparar que aqui a gente tem uma medida um pouquinho mais apertadinha. O que vocês acham disso, né? Porque no fim quem vai usar o espaço são eles. E aí o que eu gosto de falar para o cliente? Pega uma trena, sai por aí e vai medindo. Começa a medir para entender o espaço que tu tens ali. Então assim, deixa eu mostrar para vocês. A circulação que a gente tem em frente a essa cama,
nós ficamos com uma circulação bastante apertadinha. Nós temos só 44 centímetros de passagem aqui. Porém, é sempre aquela questão de prioridade que os clientes, que a gente conversa com os clientes. Ai não, Grace, a gente gostou muito da cama, a gente quer manter o design da cama. Ai, a gente quer ter essa cabeceira ali. Então tudo isso vai, né, ocupando espaço no ambiente. E eles falaram, a gente vai entrar e sair dessa cama, né, uma vez por dia, tá tudo bem nessa medida. Então a gente gosta de informar para os clientes quando alguma coisa, né, sai do nosso padrão de circulação e tudo mais, para que eles fiquem a par e não tenha nenhuma surpresa na obra, porque a pior coisa é tu chegar aqui e falar, nossa, ficou muito apertado, ninguém me avisou. Então assim, a gente está sempre, né, com essa conversa para que tudo fique bem claro. Sobre as mesas de cabeceira, fizemos duas iguais, mas em tamanhos diferentes, né? Deixa eu mostrar para vocês a diferença que elas têm. Bom, essa aqui nós temos 50 centímetros e a do lado de lá nós temos 75 centímetros. A gente sempre gosta de fazer uma brincadeirinha, né, quando a gente desenha essas mesas de cabeceiras de tamanhos diferentes, que a mulher é sempre mais espaçosa, tem mais itens para guardar, então que a maior seja dela, né? Assim, geralmente, né, gente? Nem sempre. Mas a gente gosta de fazer essa brincadeirinha. São pessoas diferentes, tal, então necessidades diferentes, a gente pode ter peças diferentes. Então, assim, são iguais, mas tem tamanhos diferentes. Então, tem aquela diferencinha que a gente gosta de criar nos projetos. Já vamos conhecer o banheiro desse casal. Olha que legal, continuamos com os nossos puxadores aqui. E uma exigência deles, um pedido, foi que eles tivessem duas cubas. Então, assim, o imóvel que eles compraram, né, super facilitou isso aqui acontecer, porque a gente tem essa configuração aqui de banheiro, ó, banheiro bem comprido. E eles são, e lá no fundo a gente tem assim, ó, temos aqui a parte do chuveiro que nós desenhamos esse detalhe aqui de serralheria para a gente criar um nicho e poder fechar esse chuveiro, né, com o vidro ali da parte da banheira, porque eles nos disseram, Grace, não vamos usar muito a banheira, a gente já sabe disso, mas não queremos tirá-la do AP, porque se um dia for vender isso acaba valorizando o imóvel, então vamos deixar a parte do chuveiro, que olha que legal, o chuveiro vem do teto aqui, a gente adorou esse detalhe. Vamos deixar o chuveiro funcionando bem aqui, porém isolado, né, da parte da banheira, para que a gente não tenha que o tempo todo estar limpando essa banheira, porque vai respingar, né, água para lá. Então fizemos esse fechamento aqui de vidro. Então temos aqui, ó, uma portinha que, né, a gente gira aqui para dar acesso à banheira. Temos aqui uma parte de vidro fixo e então essa serralheria com essas várias prateleirinhas de vidro para eles apoiarem o que precisarem para a área aqui do chuveiro, né, a área do box. Aqui a gente tem um box somente de correr nessa parte, tá? E o revestimento todo já existia, então a gente tem um revestimento branquinho básico lá dentro. Aqui esse porcelanato também num tom bege bem clarinho, também já existente. Aqui organizamos para eles um toalheiro térmico. Esse toalheiro térmico ele é interessante, esse modelo, porque aqui, ó, nessa parte de fixação, no fundo dele a gente já tem a conexão elétrica, então não fica aquele cabo pendurado, tá? Dá para escolher isso aqui quando a gente vai fazer a compra na loja. A gente consegue escolher tanto com o fiozinho pendurado, quanto a gente deixar na obra o ponto exato para chegar isso aqui, instalar e não ter nenhum fio aparente. E aí a gente liga, ó, um botãozinho aqui em cima. Bem simples e funciona super bem. Preto, porque a gente está usando sempre preto aqui em todos os metais. E aí na parede a gente fez a pintura do verde, o mesmo verde que a gente já está trabalhando por todos os ambientes. Desenhamos esse espelho de serralheria aqui, prateleirinha de serralheria lá em cima para ter alguma decoração. Isso aqui vai até o gesso, onde a gente tem uma fixação, ali que a gente já fez uma previsão na laje para ter um reforço, né? Aqui, as duas cubas que eles tinham pedido, esse modelo da Deca que a gente adora, ele é todo em porcelana, então a gente tem esse acabamento aqui no mesmo material, eu gosto muito disso. Temos aqui torneira também no preto. E vamos chamar atenção, né, para essa marcenaria, porque nós organizamos assim, né? Fizemos esse puxador que a gente já contou para vocês várias vezes. E aí aqui a gente organizou uma meia-lua, aqui embaixo uma peça inteira. Aqui, onde nós temos uma porta, a gente fez só um ladinho dele, depois a gente engata o outro. E do outro lado a gente repete, porque aqui, ó, é um gavetão, uma tulha para jogar roupa suja. Então a gente tem dos dois lados essa pega, para caso seja muito pesado a gente consegue com mais facilidade abrir. E aqui de novo uma porta
e de novo aqui uma organização de gaveta. Então fica um móvel bastante simétrico, né? E aí a gente foi pensando como posicionar esses puxadores para ficar um desenho bem interessante. Outro detalhe, olha aqui, para pendurar a toalha, a gente também pediu para o marceneiro fazer a pecinha do puxador. Então, uma meia lua para cada toalhinha, né? Queria fazer de novo essa cena para vocês, para chamar atenção para essa iluminação que a gente colocou por trás do espelho, né? A gente está aqui filmando durante o dia, né? Tá entrando bastante luz por ali, então a gente, né, nem consegue ver tanto esse efeito, mas de noite fica uma luzinha bem gostosa para, sabe, tomar um banho, uma luzinha mais relaxante assim. Então a gente, né, sempre gosta de fazer esses detalhes. Então vamos só chamar atenção para uma coisa aqui. Vocês estão vendo que essa torneira, né, tá sobrepondo, tá na frente do espelho. Então esse espelho, ele não abre, tá? Ele é uma peça fixa, ele tá longe da parede pra gente conseguir fazer esse efeito de iluminação, mas ele não abre, não consigo guardar nada atrás dele, que é uma coisa que a gente faz muito nos projetos, então tô aqui explicando que dessa vez não foi assim. Por quê? Nós tínhamos um armário imenso aqui embaixo, né? Então a cliente já entendeu que, não, fica tranquilo, eu guardo todos os meus itens aqui, não tem problema, não preciso ter esse apoio atrás do espelho. Então a gente conseguiu fazer esse desenho, né, esteticamente bem interessante para fazer essa iluminação e tudo mais, e ainda assim sempre pensando em atender as necessidades do cliente. Deixei por último para te mostrar o closet aberto que a gente conseguiu fazer para esses clientes. Olha que lindo que ficou isso! Bom, foi um pedido deles, né? Nós tínhamos esse espaço aqui definido para o closet, mas nós fizemos uma pequena alteração. Esse closet acessava lá pelo banheiro, tá? Então eles não achavam prático, precisava entrar por essa porta aqui do banheiro, para depois então entrar para o closet. Mas, né, nós sugerimos uma alteração que achamos que ficaria mais prático para eles. Então criamos essa porta aqui e fechamos a porta que antes tínhamos do banheiro para o closet. E aí foi um pedido deles que o closet fosse aberto, porque nós temos esse ambiente totalmente reservado para isso aqui. Então deixa eu te explicar os detalhes que nós pensamos nesse ambiente. Vamos aos detalhes desse ambiente então. Nós fizemos um mix de marcenaria e serralheria por aqui. E nós organizamos da seguinte forma. Então aqui criamos essa área de prateleiras e a gente sempre vai sustentando as prateleiras por essas estruturas de serralheria para dar essa ideia de leveza, né? Porque a prateleira vem e termina do nada, não daria certo, essa prateleira não se sustentaria, porque ela tem uma profundidade aqui bem grande, já vamos falar sobre as medidas. Então temos essa sustentação, né, no centro dessa prateleira. Fizemos uma linha de luz em toda a extensão dessa prateleira superior, porque daí num único ponto a gente já consegue dar uma iluminada, né, bem interessante em toda a área das roupas. Ali embaixo já criamos um cabideiro para o calceiro. Aqui viemos com um cabideiro com uma altura maior, né, então a gente consegue colocar aqui os longos da cliente. E aí para cá a gente continua então com os cabideiros. Temos então essa estrutura para ajudar a suportar essa prateleira que nós temos aqui em cima. E essa estrutura, ela continua lá embaixo, ó, porque essa serralheria vai nos ajudar também a suportar todo esse gaveteiro que nós criamos aqui embaixo, tá, gente? Então, ó, ali embaixo a gente vai ter alguns apoios com essa serralheria. O puxador que nós tínhamos criado continua aqui, e aqui, ó, uma parede inteira de espelho. Olha que maravilha! Então isso aqui duplica, né, o nosso ambiente, ajuda também na iluminação, né, porque nós temos aqui, ó, somente esses spots no centro do ambiente e essa fita de LED por cima nessa prateleira. Então é só o que nós temos de iluminação nesse ambiente. O espelho ajuda bastante, tá? Ele duplica o efeito dessa luz. Conseguimos fazer esse fundo no amadeirado e a base também vem, então, toda no amadeirado, e depois
Todos os elementos internos aqui, digamos, dessa caixa de madeira, a gente vem nessa cor, né, nesse nude aqui, mais clarinho, nessa cor sólida, que nós trabalhamos por todo o apartamento. Aqui uns penduradores, que são aquelas as meias luas, que nós tínhamos também lá no banheiro, que eu mostrei pra vocês, o pendurador da toalhinha. E aqui, ó, temos um outro gaveteiro, dessa vez gavetas menorzinhas, né? Aqui nós temos gavetas maiores, aqui gavetas com altura menor, de novo com o nosso puxador, e aqui nós colocamos rodízios nessa peça, tá? Não é uma peça para mexer o tempo inteiro, porque ela é uma peça grande, então acaba sendo mais pesada, mas para facilitar na limpeza do ambiente. Temos um tapete, né? Sempre bom pra gente se vestir. Aqui a gente tem um piso cerâmico, então para ficar mais quentinho, mais confortável, o tapete, esse tapete é o mesmo tapete que a gente tem no quarto do casal. Mesmo design, as mesmas cores, tá? Essa traminha aqui que a gente adora, então colocamos a mesma peça lá e aqui. Me contem, o que vocês acham desses closets abertos, assim? Eu particularmente adoro. Eu acho que pra gente escolher a peça que vai vestir, muito mais fácil enxergar tudo de uma vez só. Um detalhe, tá, gente? Obviamente a gente veio aqui, deu uma esvaziada no closet da nossa cliente, do nosso cliente, para que a gente pudesse mostrar para vocês, né, a ideia do nosso projeto, do espaço como um todo. Ele superlotado, vocês não conseguem entender essa organização que a gente criou, então a gente, né, organizou aqui bem bonitinho para mostrar para vocês. Ó, aqui embaixo eles usam para deixar os calçados, tá? E aqui também, aqui é legal para guardar alguns itens em caixinhas e tal, porque às vezes não tenho algo tão longo, então o que sobra ali embaixo, às vezes é legal a gente ter algumas caixinhas organizadoras. Aqui, ó, também é um espaço que de repente dá para fazer uma pilhinha de camisa, né, caso tenha muitas peças. Então assim, vai da necessidade de cada um. Vamos falar um pouquinho das medidas desse ambiente? Bom, como eu falei para vocês, né, esse apoio de serralheria a gente precisa por causa da profundidade dessas prateleiras, então deixa eu te contar qual é. Ó, aqui a gente está trabalhando com 58 centímetros de profundidade, então eu realmente precisava de um apoio extra aqui na frente, senão essa minha peça ia acabar descendo aqui, sem dúvida nenhuma, porque aqui ela finalizaria sem nenhum apoio, né, como eu já contei para vocês. Do lado de cá, eu acho que a gente trabalhou com a mesma profundidade, deixa eu confirmar. Aqui a gente tem os mesmos 58 centímetros, tá? Então padronizamos essa medida dos dois lados. Deixa eu mostrar pra vocês qual é a altura desse cabideiro, né? Porque vocês estão vendo que aqui onde a gente tem essas camisas penduradas, ainda sobra um espaço bem interessante aqui embaixo. Como eu falei pra vocês, ainda dá pra colocar uma pilhazinha de camisa, alguma coisa do tipo. Então olha só, a distância que a gente tem por baixo do nosso cabideiro até a base aqui do móvel é 1,09 m, tá? Então, ó, vocês estão vendo que tá super confortável para pendurar uma camisa, né? Aqui onde nós deixamos para as peças mais longas, nós temos a altura de baixo do cabideiro até lá na nossa base de 1,75 m. E aí, né, você tá vendo que sobrou um espaço bem legal lá embaixo, como eu falei para vocês, para colocar uma caixinha, algo assim. Eu acho bem interessante. A gente consegue, né, usar esse espaço para dois itens diferentes. E aí, ali em cima a gente sempre costuma deixar um espaço maior para usar para edredom, para mala de viagens, às vezes também é bem interessante. Então aqui para cima a gente tem com certeza mais de 50 centímetros, tá? Então é o que eu indico deixar no maleiro, porque assim você consegue acondicionar alguns itens maiores, né? Essa distância que a gente deixou entre as prateleiras é de 28 centímetros. Eu não gosto de deixar mais do que isso. Eu acho que assim, em torno de 25, 28 no máximo tá ótimo. Porque senão você acaba criando pilhas muito grandes, sabe? Não acho legal, porque você vai pegar uma coisa lá de baixo e já desorganiza tudo, sabe? Mulherada surta quando os maridos fazem isso. Então, eu gosto de deixar assim, repetir, ter mais prateleiras para conseguir ter mais pilhas, mas que as pilhas não sejam tão altas, tá? Aqui a gente acabou usando uma prateleira mais engrossada. Olha só, a gente tem aqui, ó, uma prateleira de 3 centímetros, tá? Geralmente a gente trabalha com prateleiras de 2,5 no interno dos armários. Às vezes até 2,1 ali também já resolve. Mas como aqui a gente tem essa questão, né, da estrutura que eu comentei com vocês, a própria prateleira também tem internamente uma estrutura que ajuda ela a ficar no lugar, tá? Então por isso que a gente engrossou um pouco mais essas peças.
Bom, foi um prazer mostrar para vocês o AP Novos Ares. Muito obrigada por ter nos acompanhado até agora. Esse vídeo ficou longo, né? São muitos ambientes lindos, com muitos detalhes incríveis que a gente conseguiu projetar aqui para esse casal tão querido. Então, obrigada por nos acompanhar. Se você gostou, deixa o seu comentário aqui, que a gente procura responder com todas as dúvidas. Tá lindo esse cenário aqui atrás, né? Mas deixa eu te mostrar como a gente realmente está terminando esse vídeo. Tchau! Saúde!